Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui eu, professor Leonardo Liberato, mais um conteúdo de geografia e nós vamos continuar falando aí sobre os nossos climas e sobre as nossas vegetações ao redor do nosso planeta. Tá joia? Lembra aí a nossa ferramenta central, o nosso livro didático. Então pega o seu livro aí, abra por favor na página 51, abre aí que eu tô te esperando, bora lá. Vamos lá, gente, coronavírus, fica em casa, sai fora de aglomeração e bora estudar, porque o vestibular já tá, batendo na sua porta e você precisa conseguir aprender esse conteúdo para que de fato você saia na frente da concorrência. Bora lá então, eu vou te ajudar agora. Nós vamos começar aí na página 51 e nós vamos falar sobre dois tipos de clima e duas vegetações. O primeiro clima e vegetação aí que nós vamos falar é o clima tropical típico e a vegetação de savanas, beleza? Bom, esse tipo de clima é um clima que você vai ter pouca chuva e alta temperatura. Eu espero que você esteja notando que a característica central para ensino médio que nós devemos saber sobre o clima é se chove ou se não chove, se chove é úmido, se não chove é seco, e como são a questão da temperatura, se a temperatura é alta ou se a temperatura é uma temperatura mais baixa, se faz mais frio. Então aqui a gente já viu que é um local mais seco, ou seja, pouca pluviosidade e locais de altas temperaturas, ou seja, faz calor. Agora, nesse local nós vamos encontrar as savanas. Antes das características, é importante que vocês saibam que no Brasil tem savana também. A gente está acostumado a ver aí Animal Planet e a gente acha que savana só tem lá na África. Mas isso não é uma verdade, apesar que a da África é a mais famosa. Aí sim, isso é uma verdade. Mas nós temos uma savana no Brasil aqui também. A savana brasileira, anote isso, é o nosso cerrado. Então, voltando lá na aula anterior, floresta equatorial é a nossa floresta amazônica, floresta tropical é a nossa mata atlântica e a nossa savana, que é o objeto do nosso estudo de hoje, é o nosso cerrado, que fica predominantemente ali no nosso centro-oeste brasileiro, segundo a regionalização feita pelo IBGE. Beleza? Agora, quais são as características desse tipo de vegetação? Bom, pessoal, na vegetação de savana, nós vamos ter aí uma vegetação bem espaçada. O que significa dizer isso? Significa dizer que entre uma vegetação e outra, entre um bloco vegetacional e outro, você vai encontrar grandes distâncias. E isso é muito bacana. O que acontece? A gente acabou de falar assim, lá é bem quente e tem pouca chuva, pouca disponibilidade de água. Ou seja, imagina se as plantas estivessem todas acumuladas, com as suas raízes fixadas, todas elas próximas. Como que ia ser essa disputa por água? Ia ficar planta que ia, entre aspas, beber água, e ia ficar planta que não ia conseguir alcançar essa água aí. Aí o que elas pensaram? É melhor, pensaram lógica entre aspas, né, pessoal? Mas elas se adaptaram, colocando aí um espaçamento maior entre elas, para que a vontade de beber água fosse alcançada por todas elas. Então, para diminuir ali a competição por aquela água que é rara dentro das savanas ou no Brasil, dentro do cerrado. Uma outra característica importante é que o processo de evapotranspiração dessas plantas ele foi diminuído. Lembra lá que nós falamos na aula aqui presencialmente, quanto maior a folha, maior é a evapotranspiração. Quanto maior é a evapotranspiração, maior é a perda de água. Se nas savanas ou no cerrado brasileiro nós temos pouca água, é óbvio que a planta tinha que dar um jeito dela não perder a água que ela consegue capturar. Então ela diminuiu as suas folhas, ou até perde as suas folhas às vezes, para diminuir o processo de evapotranspiração, diminuindo assim a perda de água. Uma outra adaptação que esse tipo de vegetação precisou de fazer é ter troncos
bem grossos, com cascas grossas e reforçadas, porque nesse ambiente muito seco e com pouca água, pode acontecer e acontecem incêndios espontâneos, incêndios que ninguém precisa colocar o fogo lá, ele acontece naturalmente. Agora imagine só que se esse tipo de planta não tivesse uma capacidade de resistir a essa característica natural, ela logo entraria em extinção. Então ela colocou ali uma armadura, um casco grosso, para que essa planta não fosse destruída quando ocorressem anualmente os nossos incêndios espontâneos. Beleza? São as principais características desse tipo de clima e desse tipo de vegetação. Nós vamos então mudar de página. Lá embaixo, na página 52, nós vamos falar agora sobre o clima tropical de monções. Aqui nós temos um detalhe muito legal, pessoal, e muito importante. Eu gostaria até que você grifasse aí, ó. No primeiro parágrafo, quando você estiver lendo, chega um momento que fala assim, ó: períodos de seca entre junho e agosto. Grifa isso aí, é importante. O que acontece? Nesse período entre junho e agosto, os ventos, e eu estou falando da região que está ao sul e ao sudeste da Ásia, beleza? Nessas regiões, no período de julho a agosto, os ventos sopram do continente em direção ao oceano. Que oceano que é? Já que a gente está falando lá da Ásia, Oceano Índico. Então, esses ventos eles saem do continente e vão para os oceanos, deixando o continente seco. Só que no restante dos outros meses do ano, nós temos um movimento contrário dos ventos. Os ventos sopram do Oceano Índico em direção ao continente asiático. E isso traz uma grande quantidade de umidade. E essa grande quantidade de umidade traz aí muita chuva. Beleza? Muita chuva mesmo. Tanto é que essas chuvas receberam o nome de chuva de monções. Beleza? Provavelmente, se você tem o costume de ver jornal, esses jornais que não são locais, né, que falam mais sobre o nosso globo, você já ouviu falar um pouquinho sobre isso, de locais no sul e no sudeste da Ásia que alagaram por causa das chuvas de monções. Tá vendo? Tá joia? Um ponto importante: já que esses locais ficam alagados durante grande parte do ano, se utiliza-se de uma técnica para ganhar dinheiro, uma questão econômica. Nesses locais nós temos uma grande agricultura de arroz, né, que é plantado ali em locais alagados e colhido nesses locais. Tá joia? Então as chuvas de monções, economicamente, ela é importante para o sul e sudeste da Ásia devido à agricultura de arroz. Beleza, pessoal? Espero que você tenha conseguido compreender o nosso conteúdo. Não se esqueça, dê uma lidinha aí novamente no que nós acabamos de falar, porque o nosso bimestre ele continua. Forte abraço, te vejo na nossa próxima aula. Valeu, fui!